Inacreditável. Inacreditável. Dessa vez, o Bear realmente estava morrendo de fome. Ele conseguiu pegar um monte. E como ainda não estava satisfeito, foi cutucar um formigueiro no alto da árvore. Engoliu de uma vez só as formigas junto com seus ovos. E no caminho de descida da montanha, acabou pisando numa cobra naja chinesa. E então, o que você acha? Será que o Bear no fim atacou até os petiscos picantes? Nesse episódio, o Bear chegou a uma região montanhosa desabitada no sul do movimento. Sua jornada de sobrevivência começou de verdade. Where we gonna tell you? Mas dessa vez parece que ele não pulou no lugar certo. Depois de nadar um pouco, percebeu o perereca, tirou a pele e mandou como sashimi. Depois ainda pegou um ratinho selvagem. Fez um prato 2 em 1. O cérebro mal passado, macio e saboroso. O corpo assado no carvão crocante a cada mordida. E por fim, num tronco milenar, sorveu uns goles de água parada centenária. Refrescou a garganta e, arrancados pelo tufão, atravessar ali seria extremamente perigoso. Mas o Bear não pensou 2 vezes e se jogou na água. 101, 04, 39, 800. Zé não teve escolha a não ser seguir atrás. Mal saiu da água, o Bear topou com uma surpresa boa. Numa encosta, ele encontrou uma caverna bem escuro e agudo. Quando ergueu os olhos, chegou a arrepiar até a alma. No teto de pedra, pendiam centenas e centenas de morcegos. Ainda bem que o Bear recuou a tempo, senão seria soterrado por guano de morcego. Mas na verdade uma naja chinesa. Pelo nome já dá pra saber espécie nativa da China. E o pior animal protegido e ameaçado, mesmo babando por comida. Dessa vez só restou desviar e seguir viagem. Descendo mais um pouco a encosta, ele alcançou outra cachoeira. Logo a base folhas de palmeira fez um telhado para cortar a chuva. Not like most things. Passadas mais de 2 horas, o acampamento já estava jeitoso. Enquanto coletava material a pouco, ele encontrou um monte de asas e cabeça, pouca carne ali. E espetou os corpos mais carnudos em espetos. Depois fogo baixo para dentro. Neste episódio, o Bear foi parar nos Black Hills, em Dakota do Sul. Florestas densas por toda parte e penhascos de granito se erguendo altos. A área passa de 8.000 km². O clima aqui é dos mais extremos, com tempestades e enchentes frequentes. Um piloto das antigas largou o Bear no topo de uma formação rochosa gigante. E a nova jornada de sobrevivência começou. Assim que desceu do avião, sentiu na pele o tempo louco e imprevisível do lugar. Num segundo, céu azul e sol a pino. No seguinte, nuvens pesadas e trovões. Mas a prioridade agora era outra. Como descer com vida daquele paredão íngreme? Porque se a chuva caísse, a rocha ficaria um sabão. Escalar ali molhado é multiplicar o risco de ver a bisa bater as botas. O Bear por dentro devia estar xingando o piloto, até a árvore genealógica inteira. Mas resmungo não salva, ação salva. Então, foco total. Por sorte, décadas de selva já ensinaram muita coisa ao Bear. Ele já treinou a ponto de ser mais ágil que o Rei Macaco. Depois de muito sobe e desce, chegou a uma mina abandonada no meio da montanha. Lá pelos anos 1970, em Black Hills, havia muitas minas de ouro assim. Se tivesse a sorte de achar um filão, se aposentava cedo e lavava as mãos de ouro. Mas o Bear não liga pra ouro, ele curte sucata. Catou uma câmara de ar de carro velha e continuou descendo a montanha. Não andou muito e deu de cara debaixo de uma rocha enorme com um túnel clandestino. Para quem ama cavucar na natureza, foi impossível resistir. Depois de confirmar que havia um fio de luz e circulação de ar, começou a preparar a iluminação para explorar. Primeiro rachou a ponta de um galho ao meio. Depois, encheu a fenda com casca de bétula rica em resina. Tocha na mão, entrou no buraco descendo de costas. O espaço lá dentro era 2 vezes o tamanho do meu banheiro. Só que, além de um prego de caixão abandonado, não tinha mais nada. E a outra saída estava bloqueada por pedras. Ainda bem que o Bear é esguio, se espremeu pela fresta e saiu do outro lado da montanha. Logo se arrependeu de ter passado pelo buraco. Andou um pouco e deu de cara com um precipício. A queda ali chegava a 100 metros fácil. E para piorar, a chuva engrossou, deixando a rocha cada vez mais escorregadia. Procurar um ponto seguro. Para descer escalando seria arriscadíssimo. Então, mirou num pinheiro centenário ao lado. Enrolou o casaco na mochila para não prender nos galhos. Saltou decidido, abraçou o tronco e começou a descer. Só que descer pela árvore não era tão simples quanto parecia. Quanto mais baixo, menos galhos de apoio. Ele teve que mudar a posição costas no tronco e com os pés ir calçando a rocha e descendo centímetro a centímetro. Depois de um dia inteiro nessa lida, finalmente chegou ao sopé da montanha. Exausto, decidiu ferver uma caneca de chá quente para aliviar o cansaço. Afiou 4 gravetos
e fincou no chão. Juntou mais galinhos secos e casca de bétula e encheu o meio. It feels like it. Esse fogo em torre concentra as chamas, queimam por mais tempo. Depois um pouco de agulha de pinheiro para vitamina C. You gotta use a bit of this moss. Moss malt. Uma xícara de chá de pinheiro descendo redonda. E ele voltou a seguir o rio para jusante. Dia puxado, penhascos no caminho, até que chegou ao topo de mais uma cachoeira. Quem conhece o Bear sabe dar a volta, não é com ele. Nem pensou duas vezes. Tirou as calças e pulou direto no poço. Esse é o Bear Race. Até o DIE se visse. Daria um like no canto da tela. Seguindo viagem. Ele entrou num tabual bem fechado. Aquelas plumas fofas, parecendo algodão nos toletes, são as flores da tábua. Ótimas para isca de fogo Tinder. E ainda isolam e aquecem muito bem. Depois de encher a mochila de tábua, achou um gramado plano na mata e decidiu acampar ali naquela noite. Juntou troncos secos do tamanho certo, amarrou os topos com o cinto e montou um esqueleto tipo tenda. No gramado ao lado, achou por acaso um chifre de cervo. Pronto, já tinha base para uma ferramenta de caça. Cortou o elástico da mochila e amarrou no chifre. E com a câmara de ar que pegou na mina, fez um estilingue perfeito de tiro certeiro. Projeto concluído. Catou umas pedrinhas roladas e começou sua sessão de caça. Logo, o alvo nu. Um esquilo apareceu no alto das pedras. Não dava para saber se o Bear não se acostumou à nova arma, ou se o esquilo era rápido demais. Disparou várias pedras e não acertou nenhum pelo. Bem nessa hora, um sibilo fez o cameraman arrepiar até a nuca. Ele chamou baixinho apressado, o Bear que seguia de costas vidrado no esquilo. Bicha, era uma tira picante super venenosa, toda estampada, fazendo fiasco na direção do cameraman. O Bear não passou pano. Pegou um galho do lado e tascou-lhe umas pauladas na cabeça. A cobra até mandou uns dribles de serpente toda cheia de pose, mas caiu diante de um golpe crítico do Bear. Hora do quadro favorito cozinhar. Com o prego de caixão achado no túnel, abriu 2 buracos de fogo lado a lado, desfiou casca de zimbro até virar fibra fofa, juntou um punhado de material seco do chão e com a ajuda do isqueiro high-tech pegou brasa fácil. Assim a vida na selva fica até leve e divertida. Tirou o casaco florido da tira à pele. Your skin arrumou tudo direitinho no espeto da grelha e deixou defumando do lado oposto ao braseiro. Aí o céu do nada trocou o sol por nuvem preta, com os raios estalando por cima. O Bear ficou em alerta. Teve que reformar às pressas a obra inacabada que tinha montado, reforçando tudo, sem material bom para telhado. Arrancou artemisia, erva do deserto ali do lado, e tapou como deu as frestas maiores. Ficou preso no boxe de chuveiro natural, admirando a tempestade elétrica nas encostas ao longe. De repente caiu a ficha, deu ruim. A cabana cônica que ergueu no descampado era praticamente um para-raios. Assustado, agachou com a cabeça baixa no chão aberto, esperando a tempestade passar. 1 hora de tensão depois, a tira já estava tostada por fora e macia por dentro. Crocante na mordida, no ponto certinho de fogo. Devorou uma. A tira assada que teria dezenas de vezes a proteína da carne bovina e já voltou ao trampo. Pegou o bucha de brejo tábua que restou na mochila, encheu por dentro da roupa e fez uma segunda pele isolante e quentinha. Dormiu macio até o dia clarear, desmontou o abrigo simples e saiu andando, fazendo um self-service de comidinhas do caminho. Inside, ainda pegou 2 nabonas brancas para a viagem. Logo entrou na imensidão da pradaria norte-americana. Coisa de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Não caminhou muito e ouviu atrás um barulho grave, um tumulto distante. O chão começou a tremer de leve. A coisa era séria, não dava para acreditar. Quando olhou direito, levou um susto. Dezenas de milhares de bisões, disparados vindo feito avalanche para cima do Bear. Será que a história do bife com proteína baixa chegou aos ouvidos deles e vieram se vingar? Parecia um ataque coordenado para dar o troco. Por sorte, o chefe do bando errou o rumo e a manada passou raspando sem levar o Bear junto. Coração na boca, ele ficou sem entender nada. Nunca tinha visto tanto bife correndo de uma vez. Deu até vontade de morder um sashimi de boi ali mesmo. Mesmo sem provar a carne de proteína mínima, seguiu a manada por um trecho e acabou encontrando um ponto de água. Nisso, mal matou a sede. Avistou ali perto um bisão desacordado. Pena que o Bear chegou tarde demais. A carne já estava estragada e fedendo. Se forçasse a comer, a chance de passar mal era 100%. Sem opção. Enxugou a lágrima de churrasqueiro e seguiu viagem. Depois de meio-dia caminhando, o cenário à frente já não tinha nada a ver com a pradaria. Era outro mundo, um vazio sem fim.
desolado, cercado de colinas perigosas. Ali os morros eram feitos de rocha meteorizada, toda fofa e solta. Mal encosta e desaba, mal pisa e afunda. Dá pra dizer que é praticamente inescalável. Agora ele só pode tentar achar trechos o mais planos possível para caminhar. E nesse deserto sem nada, reforçar comida e água fica ainda mais difícil. Ainda bem que na mochila dele pendiam 2 tiras de nabo seco ao vento, para enganar a fome por hora. Depois, com galhos secos, improvisou 2 piquetas e seguiu penando por morro e vale. Com o esforço lá em cima, a água do corpo ia embora no suor. A boca secou a língua. Grudou, sinais de desidratação pintando. Foi quando avistou, não muito longe, um gramadinho, com vários cactos crescendo ali. Por fora, cheios de espinhos, é verdade, mas por dentro guardam muita água. Para ele foi como chuva depois de longa seca. O sol se pôs e logo caiu a tarde. Mesmo assim, a luz noturna continuou acelerando o passo. De sorte, pegou carona num carro que seguia a viagem à noite e encerrou essa jornada de sobrevivência. Essa, com certeza, foi a pior fase do Bear na selva. De cara, mandou a técnica secreta de sumir no chão, quase virando lembrança. Bem na frente do cameraman. Custou, mas encontrou um cervo que se jogou do penhasco por amor. Só que a validade já tinha ido embora. Se comesse certo, ia passar mal. Restou tirar o couro para usar de coberta corta-vento e mandar para dentro um machá gelado caseiro a 37 graus para aquecer. No fim, a sorte de cocô de lobo sorriu. Achou rastros, conseguiu pegar um coelho selvagem e encheu a barriga. Senão quase quebrava o recorde de 3 dias jejuando e 9 sem jantar. Desta vez o Bear foi parar nas remotas terras altas da Escócia. Clima extremo de verdade, média anual abaixo de 0, com frequência. Ventos, força 5 do Atlântico. Varrem tudo por aqui. Todo ano, 2 dígitos de exploradores ficam por aqui para sempre. E aí você acha que o Bear desta vez vai ser o sortudo do grupo? Como eu imaginava, o piloto escolheu para ele de novo um pouso em altura fácil de abrir a temporada. E o Bear, calejado de vendavais e tempestades, sem titubear, fechou os olhos, esticou as pernas e caiu em queda livre. Pouso suave, missão começando. A jornada de sobrevivência estava valendo. Agora, ele está num planalto a mais de 1000 metros de altitude, cercado por neblina grossa por todos os lados. Mão estendida só vê os dedos. Não dá para enxergar o caminho. Resta usar a experiência de quem viveu ao relento, ler o vento para decidir a direção. Mas descer ladeira contra vendaval é arriscadíssimo. Com sorte ou azar, pode disparar uma avalanche e virar parte da montanha. Depois de mais de 3 horas, ele alcançou a camada de permafrost no meio da encosta. Mas caminhar ali também não era moleza. O vento do noroeste não perdia força e o chão era só pedra irregular. Cada passo gastava perna e sola de bota. Felizmente, conforme perdia a altitude, o vento foi amansando. A temperatura subiu um pouco e até apareceu um riacho correndo ao lado. Achou que podia seguir a água até um bom ponto para acampar, mas deu de frente com um obstáculo dos grandes. Uma cachoeira íngreme com mais de 100 metros de queda. As paredes cobertas de limo escorregadio. Gelo e neve. Se tentasse descer direto, ia escorregar liso até o fundo do vale. E tchau mundo. Até o Bear, famoso por nunca contornar, pensou em dar a volta dessa vez. Para piorar, a noite chegava rápido. Quando anoitece, a temperatura despenca para mais de 30 degrees. Se não achar um abrigo decente, talvez o Bear aguente no osso e na raça. Mas o cameraman provavelmente vai primeiro prestar contas com Jesus. Porém, por ter resolvido contornar, o Bear acabou tendo uma baita surpresa. Lá embaixo, na encosta distante, jazia um cervo que pulou do penhasco por amor. Uma pena, o Bear chegou com meses de atraso. A carne já estava fora do prazo. Forçar a barra seria diarreia na certa, mas o couro ainda era um baita isolante térmico. O Bear, que não desperdiça nada, não ia perder isso. Gonna be free. Depois de 1 hora de trampo, conseguiu um couro de cervo inteirinho. O céu já tinha escurecido de vez. Continuar procurando lugar para dormir não dava mais. Restou encontrar uma fenda na rocha, deitar espremido dentro dela e proteger a cabeça do frio. Ninguém quer virar o careca no 10. Doeu no coração. Mas ele cortou metade do suéter novo tricotado pela namorada fazendo um gorro. Travel my head like this. Depois vestiu o kit casaco de cervo e cobriu o corpo todo contra o gelo. Para manter calor constante, encheu a garrafa até a boca com chá gelado caseiro a 37 degrees e guardou junto ao corpo. E assim, entre couro de cervo e garrafa térmica natural, sobreviveu nesse gelo bruto até o amanhecer. Depois de cruzar um enorme talude de pedras em arco, chegou ao pé de uma encosta coberta de verde. Isso significava muito mais chance de arrumar comida. Aquela turfa avermelhada, com
compostos antissépticos naturais. Pode matar a maioria das bactérias e serve como água potável segura. Mas nesse campo vivo também tem cilada. Há muita área pantanosa. Se você afundar, o lodo com musgo podre agarra. Quanto mais lutar, mais afunda. A menos que seja rato velho de selva como o Bear. O fim costuma ser consumir as forças e virar combustível no fundo. Ishita, Imba, that you see just where I'm half of Court Rock. All of these reasons. Em seguida, entrou num pinheiral e no gramado achou um presentinho de raposa com pelos de coelho. Na mesma hora, farejou comida por perto. Na Inglaterra, coelho virou praga. Se o Bear comer uns tantos, já ajuda e tanto. Pegou a corda de paraquedas que tinha guardado e com ela e uns galhos preparou laços na grama, por onde os coelhos costumam passar. Quando terminou, já estava escuro. Montar abrigo agora, sem chance. Achou um pinheiro tombado pelo vento. Usou galhos como armação, cobriu com folhas ao redor e fez um ninho ventilado e corta-vento. Mas num lugar que cai as nuvens. Fogo é vida. A casca de bétula é cheia de resina. O melhor acendedor natural, mesmo com umidade lá em cima. Com a ajudinha do bastão de faísca high-tech, até o Deye suaria. O Bear não. Ele riscou e pegou fogo fácil. No talento. Ficou perfeito. Pena que estava há 2 dias sem comer. O jeito foi ferver um chá de agulha de pinheiro, com vitamina C, dezenas de vezes maior que limão, e encher o bucho de água quente. Pelo menos hidratou. O sol foi nascendo devagar. Chegou o segundo dia, alimentou a fogueira e partiu para a área de caça. Depois de inspeção, bem olho vivo e faro fino, ele logo avistou um coelho preso pelo laço, se debatendo no gramado. Com a massagem precisa do Bear, o bicho parou de resistir na hora e ficou totalmente mole e relaxado. Ainda bem que hoje a sorte sorriu. Pegou um coelho selvagem grandão. Se não fosse isso, ia quebrar o recorde de 3 dias, 9 jejuns. In the middle, and there's a footleg beach, and balance it over the fire. Depois de mais de 1 hora no preparo, o aroma de coelho defumado tomou conta do ar. 2 dias com fome deixam o Bear selvagem de verdade. Agarrou o coelho inteiro no colo e mandou ver sem cerimônia, nem lembrando do cameraman ali do lado, de barriga vazia. Guess I'll rub it. That's amazing. Barriga forrada com coelho na brasa. O Bear retomou a caminhada. Depois de atravessar um bosque inteiro, avistou ao longe uma cabana no meio da mata. Talvez ali houvesse bons suprimentos, mas chegar lá não seria moleza. Aos pés dele um rio fundo e com correnteza brava. Se tentasse atravessar nadando, não chegaria à outra margem. Iria pro beleléu. Por sorte, encontrou ali perto uma árvore, caída atravessando o rio, mas o tronco estava coberto de musgo, liso que só. Para garantir, sentou no tronco, apertou as pernas com força máxima e se arrastou devagar, pouco a pouco, até a outra margem. Foi um sufoco dos grandes, com risco de tomar pancada nas joias da família. Mas chegou do outro lado. Pena que a cabana estava abandonada. Não sobrou nada útil. Ainda assim, andando mais um pouco, entrou numa plantação florestal com o chão cheio, de toras cortadas e empilhadas certinho. Isso indicava que ele tinha voltado à civilização. Fim de mais uma jornada de sobrevivência. Essa foi a loucura máxima do Bear nos pântanos. Primeiro pegou cobra no mato, depois usou uma cobra coral anéis dourados como espada. Na sequência, enquanto a mãe jacaré saía, saqueou ovos e até tentou a sorte com filhotes de jacaré. No fim, com o jacaré no encalço, só restou subir num tronco para escapar. Desta vez o Bear caiu no pântano gigante. Da vez, os Everglades na ensolarada Flórida. São uns 10.000 quilômetros quadrados de área, com mais de 1 milhão de jacarés vivendo ali. Vai que... Com sorte rola um homem versus réptil ao vivo. O piloto caprichou subiu a dificuldade. Largou o Bear no meio de um brejo, tomado por árvores. Água na cintura e turva, com uma camada densa de aguapé por cima. Se os jacarés do fundo cercarem, o Bear nem tem chance de reagir. Com esse cenário cheio de perigo, ele deve ter abençoado a família do piloto até a da geração. O único plano possível. Improvisar um bastão de pesca, defesa e sair logo da parte funda. Mas cercado por freixos brancos fechados, nem dava para ver que direção tomar. Então o Bear amarrou os 2 cadarços e usou o atrito deles para escalar o tronco de uma árvore. Com o jumar improvisado, foi subindo pouco a pouco até o alto. Achou que a 20 e tantos metros encontraria uma rota, mas não, ao redor era só água e árvore, pantano até perder de vista. Nada de terra firme para pisar. A única certeza, o interior ficava a oeste. Seguir reto pro oeste e sair dali.
com sol e ponteiro do relógio. Calculou grosso modo a direção e começou a avançar para oeste. O fundo estava cheio de galhos e a cada vez que pisava numa coisa dura, achava que era jacaré. Com isso, os nervos no limite, o Bear quase pirou. O susto era tanto que beirou o colapso. E foi bem nesse momento que algo aconteceu. De repente, ele percebeu que a água à frente estava borbulhando com um monte de bolhas. Isso deu um baita susto nele. Gritou pro cameraman e os dois correram para cima de um tronco. Como não dava para saber se as bolhas eram de jacaré ou só gás de pântano, o Bear não vacilou e resolveu contornar o lugar, de tirar o fôlego. Depois de meio-dia, cruzando o brejal, chegou a um trecho fundo cheio de plantas aquáticas. E para piorar, deu de cara com uns jacarés tomando sol no meio, para não atrapalhar o cochilo dos grandões. O Bear decidiu arriscar uma manobra. Subiu num cipreste ao lado e foi se deslocando por cima até o outro lado. Parecia só perigoso, mas na real era zero seguro. Se perdesse o equilíbrio e caísse na água, virava banquete de jacaré na hora. Com o sol se pondo devagar, a situação do Bear ficava cada vez mais arriscada. Precisava achar um lugar seguro para passar a noite, antes de escurecer de vez. Parou ao lado de um freixo cheio de galhos e decidiu usar os ramos como estrutura, para montar um estrado de cama ali em cima. Depois cortou folhas de palmeira para servir de colchão. A próxima missão era acender fogo, secar o corpo e as roupas. Juntou isca bem fácil de pegar faísca e espalhou um pouco de lama sobre o estrado, para isolar o fogo, evitando que o abrigo incendiasse enquanto dormia. A noite inteira, o Bear ficou encolhido sem conseguir pregar o olho. Em volta, era bicho que andou para todo lado, e os urros dos jacarés ecoando no brejo. Entre essa sinfonia caótica e o bombardeio dos mosquitos, a noite foi longa. Mas ele resistiu até o dia clarear. Agora estava coberto de picadas. Duas mãos não davam conta de coçar. Desesperado, tirou as calças e pediu pro cameraman dar uma força coçando também. No pântano tem água para todo lado, mas água doce e limpa é outra história. O jeito foi filtrar na roupa por cima, ferver e beber assim mesmo. Depois deixou o abrigo e seguiu viagem. Não andou muito e a fome já bateu forte de novo. Parou numa tora flutuante enorme, onde achou um monte de larvas de besouro da madeira. Essas larvas branquinhas escondidas por dentro viraram o café da manhã proteico do Bear. They take sour and are slightly pretty. They take some getting used to, but being easy to find, they're a lifesaver. Seguindo em frente, a água foi baixando cada vez mais, sinal de que a terra firme estava perto. Só que à frente tinha um paredão de capim-serra sawgrass de mais de 2 metros. A borda das folhas é afiada demais. Se atravessasse à força, ia sair todo cortado. Então usou o bastão nas mãos para baixar as lâminas o máximo possível, reduzindo o contato com o corpo, e foi avançando devagar. Ainda bem que essa tortura de 1000 cortes não durou muito. Logo saiu do tabual cerrado e chegou à margem de um rio largo. Mas como cruzar? Virou o problema mais cabeludo do dia. A área estava infestada de jacaré. Bastava dar 2 passos para topar com um emboscado no capim. Do outro lado, achou um ninho de ovos. Chegou tarde. Os filhotes já tinham rompido a casca. Senão ainda dava para reforçar com ovo de jacaré. Quando o Bear já lamentava por não provar os ovos, um filhote de jacaré cruzou o caminho dele. Mexer com a mãe não dá tudo bem. Mas o pequenino, ele ainda domina fase. Então, será que o faminto vai atacar o lanchinho ou não? Olha lá, o esfomeado já está de olho na comida de novo. Primeiro pegou um mini anuro no capim, num gole mandou pra dentro. Depois fisgou no brejo com uma tartaruga velha e assou na brasa até ficar tostadinha por fora e macia por dentro. Em seguida, cheio de coragem, seguiu as pegadas de um ursão e invadiu o quintal dele. Acabou sofrendo a retaliação furiosa do ursão. Assustado, o Bear se mandou pela água-fuga no modo turbo. No pântano, pegou um filhote de jacaré, recém-nascido, acabado de sair do ovo. Embora a fome fizesse até salivar, o bichinho é espécie protegida. Então teve que soltar a contragosto. Seguindo a margem do rio por um bom trecho, achou enfim uma parte mais rasa. Com a faca na mão por segurança, mergulhou e nadou rápido até a outra margem. Depois de um dia inteiro de caminhada, o Bear finalmente deixou o pântano e sentiu de novo o chão firme sob os pés, sem a ameaça dos jacarés. A área ainda tinha muita cobra venenosa e urso negro também aparecia por lá. Mas nada disso era o foco do Bear agora, porque ele achou um lanchinho no capim, um mini anuro ranzinha de árvore. Depois de confirmar que era inofensiva, otherwise the wriggle all the way down. Depois de andar mais 1 quilômetro, ele percebeu pegadas de urso negro na grama. Decidiu seguir as pistas. Vai que achava o quintal do ursão. Após cruzar uma moita bem fechada, seguindo as marcas, deu de cara com uma surpresa. Uma árvore de toranja grapefruit. Não enche a barriga, mas ajuda a matar a sede. E ainda repõe vitamina C. Resta saber se quando
Ursão voltar e notar o furto, não vai querer vingança. Com o cair da noite, o Bear começou a erguer o abrigo. Usou um tronco inclinado a 45 graus de altura como viga e montou um pequeno toldo com galhos e folhas de palmeira. Then laid the fan-shaped palms over the block, and that keep the rainwater off. Depois de uma noite, já era madrugada do segundo dia. Bem cedo, o Bear vasculhava os juncos, atrás do primeiro rango. A ranzinha de ontem era pequena demais, mal deu para sentir o gosto. Se pintasse um sapo touro grandão, o cameraman agradecia em dobro. E não é que o sonho se realizou. Uma tartaruga pintada maior que a cabeça dele. Caiu direitinho na mão. Dava pra fazer banquete. Abrir casco duro dá trabalho. O Bear preferiu tacar a bicha inteira na brasa. 2 horas de fogo depois, o casco estava preto tipo carvão. And let me see this pretty bristle. Quebrou o casco já escurecido. E o cheiro da carne assada tomou conta. Uma regada de suco de toranja por cima. E ficou perfeito. Assim, depois de devorar a tartaruga inteira, ele seguiu viagem. Quando entrou em um pinheiral, achou uma muda de pele de cobra, inteirinha com mais de 10 metros no meio do mato. Logo depois, um som familiar e querido ressoou ao lado. Como esperado, o Bear encontrou outra tira crocante. Era uma cascavel diamante do leste, uma das maiores e mais venenosas da América do Norte. Sem total segurança, preferiu não provocar. De barriga cheia de tartaruga. Nem estava com tanta vontade de tira-cobra. Mas mais adiante, uma visão gelou a espinha. Arranhões profundos no tronco. Marca registrada de urso negro. Um tapa dessa força na cabeça do Bear seria fim de conversa. Melhor sair logo dessa área perigosa. Vida em primeiro lugar. Mas olha, o Bear tem mesmo um fraco por tiras-cobras. No monte de folhas secas, ainda cutucou uma tira tricolor. Sabe dizer que espécie é. Depois de cruzar a mata dos ursos, topou com outro brejo lamacento. E mesmo com o cameraman tentando impedir, quis demonstrar na câmera a técnica de andar sobre montículos. Porque se uma pessoa comum afundar no lodo do pântano, sem a força de braço do Bear, só restaria mesmo esperar a morte. And then it's quite easy. Depois de mostrar do que é capaz, o Bear finalmente alcançou a estrada rumo à civilização. Então, esta aventura de sobrevivência chega ao fim. Olha o Bear mandando ver de novo. Primeiro atordoou um peixinho a pauladas. Levou pro acampamento e virou espetinho na brasa. Depois fez um ninho no alto da árvore. Prendeu um gancho invertido e dormiu pendurado bonito. Pra fechar, misturou um adesivo secreto e remendou a canoa velha. E aí, você acha que a canoa tunada pelo Bear vai levar ele pra fora numa boa? Neste episódio, o Bear chegou ao território de Yukon, noroeste do Canadá. Aqui fica o maior campo de gelo não polar do planeta. No verão, tem luz 24 horas por dia. Mas a temperatura costuma ficar abaixo de 50 degrees o ano todo. É uma das regiões mais desoladas da América do Norte. E o Bear, como sempre, entrou pelo alto, sem economizar emoção. Pouso seguro feito, mirou as montanhas nevadas. Partiu em direção ao paredão branco à frente. Mas andar em neve quase até o joelho é muito pior do que parece. Cada passo afunda meia perna, gastando uma energia danada e com risco de avalanche. Para poupar forças, ele desistiu da subida difícil, virou o corpo e decidiu descer e contornar pela base. Para não ganhar velocidade demais e perder o controle, sacou o paraquedas e usou como freio. Aí foi rasgando ladeira abaixo, longe da zona de avalanche. A paisagem ao redor ainda deixou o Bear meio perdido. Brancura para todo lado sem um ponto de referência. Qualquer rumo parecia perigoso. O gelo liso engana, está cheio de armadilhas. Sob a camada de neve, existem fendas com centenas de metros de profundidade. Caiu lá dentro. É quase impossível subir as paredes íngremes e estreitas. E quanto mais avançava, mais numerosas ficavam as fendas. E mais largas também. Foi quando pintou uma ideia ousada na cabeça. Em vez de cair por acidente, que tal descer de propósito? Quem sabe dar para atravessar pelo cânion lá embaixo? Pensou e fez. Esculpiu um pino de gelo com as mãos. Amarrou firme a corda do paraquedas e desceu pela fenda. Assim que tocou o fundo, um fluxo d'água gelada deu aquele susto. Debaixo do gelo à frente, havia um túnel glacial. Se escorregasse, Deus sabe onde iria parar. Nem a Starlink do Musk ia achar o sinal dele. Voltar pelo mesmo caminho, quase inviável. Restou encarar, colado nas paredes de gelo, avançando de lado devagarinho. Felizmente logo achou uma saída. Assim, arriscando tudo, cruzou o glaciar por um atalho e chegou à beira de um rio perto da floresta. Viu uma represa feita por castores no leito e teve uma ideia na hora. Erguer outra represa de pedras um pouco adiante, formando uma piscininha. Depois tocar os peixes de fora para dentro. E aí é pescar no balaio.
Pau neles. Com algumas pauladas certeiras, um peixinho já boiou. Janta garantida. Ele escolheu um ponto na mata e ergueu o abrigo da noite. Para evitar ataque, surpresa de urso. Montou o ninho sobre um tronco caído. Em seguida começou a cavar sob o tronco. Adivinha o truque do Bear dessa vez? O que ele queria cavar eram as raízes desse abeto spruce. As raízes do abeto são finas e muito resistentes. Geralmente tem mais de 10 metros de comprimento. Na mata dá para usar no lugar de corda. Perfeito para amarrar. Ele rasgou as raízes em tiras bem fininhas e com elas amarrou galhos, fazendo uma escada de trepar. Com essa escada para o céu, ficou muito mais fácil subir material de construção. Ele forrou uma camada de galhos, prendeu tudo com raízes de abeto e montou um estrado. Depois botou mais camadas de ramos de abeto como colchão. Com o abrigo pronto, finalmente pôde se dedicar de corpo e alma a cozinhar o rango, para evitar que o cheiro do peixe assado atraísse o urso e entregasse o esconderijo. Ele foi até a beira do rio, a dezenas de quilômetros, para acender o fogo e cozinhar. De barriga cheia, o Bear voltou ao acampamento para dormir. Mas bem nessa hora, percebeu que no meio do churrasco de peixe, no tronco ao lado, apareceram umas marcas profundas em espiral. Na hora o coração gelou. Caramba, o ursão tá esperto, pensou. Tão rápido já achou meu QG. Para evitar que enquanto dormisse, o bicho subisse pela escada. Ele desmontou com dor no coração a escada suada. That's really so bad once you get me down. Make it easy, Jojo. No meio-dia da meia-noite, com luz como de dia, ele só conseguiu cochilar por umas horinhas. Depois seguiu mais fundo pela floresta. Mais de 3 horas depois, chegou ao alto de um rio. Para ganhar tempo, sem pensar muito, disparou como numa corrida de 100 metros e desceu a encosta íngreme até o rio. Ainda bem que a roupa era parruda, senão as pedrinhas teriam esfolado ele todo. Seguindo a margem por pouco tempo, ele percebeu um barquinho encalhado do outro lado. Se desse para seguir de barco, economizaria um bom pedaço de viagem. Mas atravessar a correnteza não era nada fácil. A borrada da água era tanta que mal dava para ficar de pé. Com muito custo, alcançou a outra margem, mas o barco estava caidaço e com um buracão no fundo. Se quisesse descer o rio, teria que consertar a canoa primeiro. Ainda bem que o Bear é mão na massa. Remendo não assusta ele. Cortou uns galhos grossos para reforçar a estrutura do casco. O foco agora era vedar o fundo danificado. A resina do abeto spruce é super adesiva. Ele derreteu no fogo, misturou cinza vegetal para engrossar, fez uma base com fibras vegetais e por fim vedou tudo com a resina. A resina precisava de tempo para endurecer. Então ele foi talhar os remos. Use a droid back front. Meio-dia se passou e tudo ficou pronto. O Bear lançou a Bichene correnteza abaixo, mas conforme avançava, as corredeiras ficaram cada vez mais ferozes. No fim, o imprevisto bateu na porta. Num piscar de olhos, a Bichene virou e afundou. O Bear foi jogado na água, congelante, e quase foi levado embora. Com todas as forças, nadou até a margem. O atalho pelo rio foi por água abaixo mesmo. Agora o jeito era continuar pela mata, buscando outra saída. Mais adiante, uma mina, abandonada e desabada, surgiu diante dele. Talvez seguindo os túneis. Desce para encontrar uma saída. Com sorte, ainda pintava uma pepita de ouro. Seria lucro e tanto. Mas antes de entrar, ele precisava fazer uma tocha. Revirou os escombros e catou sucata. Uma corda grossa de sisal com mais de 10 metros. Sacos de ruta, rasgados e um feixe de ramos de abeto embrulhados em tecido. Depois de enfiar um cabo de madeira, Bear acendeu a tocha e entrou na mina. Cool. Hello, então. Você acha que o que Bear tem na mão é ouro bruto? Assim ele seguiu pelos trilhos enferrujados e caminhou pelo túnel por mais de 1 hora. Quando a tocha finalmente se apagou, ele conseguiu achar a saída e chegou à beira de um lago. Bear correu, saltou no avião e a aventura de sobrevivência terminou ali. Dessa vez, Bear aproveitou, foi pro Alasca sobreviver. Bem na época da desova do salmão. Comeu sashimi de salmão fresco e vermelho na hora. Ainda pegou um barquinho para navegar pelo Círculo Polar. Mas o casco vazou e ele quase congelou na água. Por pouco não caiu na frente da câmera. Neste episódio, Bear chega às montanhas do Alasca dentro do Ártico. Aqui há longas linhas costeiras, florestas densas e enormes geleiras. E o piloto é sacana. Largou Bear bem no topo da montanha de gelo. Mas Bear veio preparado. Trouxe um trenó de propósito.
Assim pôde curtir a emoção de voar do topo até a base. Mas vale lembrar, todo ano, avalanches por esqui enterram inúmeras pessoas. E se bobear, a energia de Bear poderia até provocar uma super avalanche. Mas para decepção dos fãs, nada aconteceu. O banquete esperado não veio. A mais de 100 km, Bear desceu dos 4.000 metros de altitude até os 2.000 metros da meia encosta. Mas o terreno irregular de rochas sob a neve tornou o trenó inútil. Restou seguir a pé. Aqui a temperatura pode chegar a 50 degrees, mesmo com boa proteção. Ficar exposto por muito tempo causa congelamento severo. Ele precisava descer logo, entrar na floresta e achar abrigo. Após 3 horas de caminhada, chegou à beira de um enorme desfiladeiro. Olhando a névoa branca embaixo, sabia que a pé levaria horas até a base. Bear quase se arrependeu de ter largado o trenó. Se ainda o tivesse, desceria fácil até o pé da montanha. Agora só restava arriscar a vida. Quebrou o bastão de escalada como freio e deslizou morro abaixo. Depois de horas, chegou ao fim da geleira, mas ali havia uma cachoeira de dezenas de metros. Pelo ângulo era caminho direto para o além. Então, esperto, resolveu contornar pelo lado, entrando num túnel de gelo formado por água do degelo. Tentou atravessá-lo até a parte de baixo da queda d'água. Logo alcançou uma floresta verdejante, mas era cheia de vegetação espinhenta. Avançar era doloroso como num escudo humano. Bear sofreu bastante ali. E para piorar, aquela área era território de ursos que sempre rondavam. Se trombasse com um, não teria como aguentar as patadas. Depois de uma longa jornada, o tempo já chegava ao entardecer. Ele precisava construir abrigo para a noite. Logo, levantou um simples e útil ninho de capim. No dia seguinte, seguiu o rio até a costa. E teve sorte. Era a época de reprodução do salmão. O rio estava lotado de peixes. Pescar ali era mamão com açúcar. Bear se esbaldou. Enquanto a gente só come sashimi congelado, ele devorava salmão vivo e fresco. Local to contains high levels of fat. Just what my body needs to keep moving. I'm gonna take full advantage of this beast. Depois de engolir um salmão de dezenas de quilos, Bear sentiu força no corpo inteiro. Agora mesmo, se um urso aparecesse, ele encarava de frente. E bem na hora em que planejava uma caminhada pós-refeição, ele encontrou por acaso um pequeno barco abandonado. Logo depois remou com ele e saiu dali. Olha só, Bear já tá beliscando alguma coisa no meio do nada. Mal pisou na savana africana. Pegou um mini escorpião cristal como aperitivo. Depois aproveitou a sobra do banquete dos leões, roendo as costelas de uma zebra crua. No fim satisfeito, invadiu a caverna de um urso e cochilou lá dentro. Desta vez, o desafio de Bear é na savana do Quênia, na África. E ele resolveu inovar. Deixou o helicóptero de lado e veio de balão turístico bem na moda. Sobrevoou a savana. Depois saltou em queda livre e pousou tranquilo. Assim começava sua jornada de sobrevivência. Na savana tropical do Quênia, vivem mais de 3.000 espécies selvagens. Grandes predadores e todo tipo de cobra venenosa são comuns por aqui. Aqui nem Bear consegue manter fácil seu status de topo da cadeia. Pouco depois de andar, viu pegadas enormes no chão. Pela experiência de anos, eram rastros de um grupo de leões na savana aberta. Se tivesse sorte de topar com um ensopado de cabeça de leão, seria saboroso. Enquanto sonhava em como preparar carne de leão, de repente, uns enormes vultos negros à frente o deixaram em alerta. Era um grupo de elefantes cercando Bear lentamente, talvez achando que ele fosse atacar algum filhote. Não chegaram tão perto. Os dois lados ficaram se encarando de longe. No fim, em menor número, Bear fugiu correndo. Agora precisava achar um ponto alto para observar a região. Assim encontraria água em direção para seguir. Usando todas as forças, escalou até o topo da colina. Mas no caminho, ouviu um som conhecido. Sem erro, era o petisco favorito dele. Um snack crocante e venenoso. Era uma enorme cobra-mamba camuflada na vegetação, com um olhar fixo e mortal. A mamba ataca muito rápido e é extremamente venenosa. Uma mordida injeta veneno suficiente para matar 10 bois. Na ladeira íngreme, até Bear, mestre em comer cobras, não ousou atacar. Um deslize e seria contra-atacado. Chegando com segurança ao topo, viu ao longe um leito de rio seco. Seguindo por ali, a chance de achar água era grande. Descendo, encontrou uma enorme planta de babosa. Apesar de não ser comestível, sua seiva tem poder cicatrizante. Passada nas feridas, previne infecção. Seguindo mais adiante, Bear achou uma imensa caverna na base da montanha. Confirmando que não havia feras, entrou sem medo. Mas pegadas grandes no chão e ossos espalhados por todo lado o alertaram. Aquele abrigo não era seguro. Querendo tomar posse, empilhou galhos espinhentos na entrada, como barricada.
Esses galhos tinham espinhos afiados, capazes de afastar intrusos. Mas por precaução, Bear ainda fez uma lança de madeira para se defender. Assim pôde dormir mais tranquilo. Após 2 horas de sono fresco na caverna, o entardecer se aproximava. A temperatura caía. Bear chutou a barreira de galhos e seguiu viagem. Naquela hora, seus olhos de faminto não perdoaram. No mato viu um minúsculo escorpião. Até um escorpião minúsculo não escapa do olhar dele. Mais um petisco crocante, um lanchinho de proteína na selva. Depois de mais de 1 hora de caminhada, chegou a um leito de rio seco. Ao lado havia uma poça de água verde e parada. Mas ao ver uma tartaruga morta boiando ali, ele percebeu, se não beber, ainda aguenta algumas horas. Mas se beber, vai acabar com diarreia e desidratado. Bem ali mesmo, sem saída, suportou o calor e a sede e seguiu procurando água. Ainda bem, logo encontrou uma forma de aliviar a desidratação. E você sabe, o que ele arrumou nas mãos para matar a sede foi uma das vezes que ele mais se animou com comida. Primeiro devorou os ossos de zebra deixados pelos abutres. Depois encarou carne seca de tartaruga e ainda bebeu aquela água podre esverdeada. Por fim, até a água turva do banho de hipopótamo ele aproveitou. No calor escaldante da savana, caminhou quase o dia todo. Quando já estava prestes a desmaiar de sede, seus olhos brilharam. Correu até um tufo de capim. Ali encontrou um punhado de plantas úmidas. Apertando com força, conseguiu extrair algumas gotas preciosas. E você adivinha, quem deixou esse presente que salvou Bear do desespero? Graças a esse pouco de líquido, ele conseguiu caminhar mais de 10 quilômetros e ainda dormir, até encontrar uma poça relativamente limpa. Mas ao ver pegadas de felino ali, sentiu o perigo imediato. Encheu rápido seu cantil e saiu dali o mais depressa possível. O sol se pôs. Logo já era noite. Ele e o cameraman ainda andavam no escuro. À noite os animais estão mais ativos. Na escuridão da savana, a silhueta magra de Bear era alvo fácil para predadores. Assim passou a noite inteira em tensão, até finalmente amanhecer. Agora precisava acelerar o passo, antes que o calor aumentasse, e chegar ao pé da montanha a 20 quilômetros dali. 2 horas depois, chegou à borda de uma enorme cratera. Era a boca de um vulcão extinto. Lá embaixo, a temperatura era bem mais alta, um calor sufocante. Havia vários buracos circulares no chão. Na verdade, eram antigos fornos de nativos, abandonados há anos. Aquela lama no solo, na real, era um tipo de mineral salino. Bear deu sorte e achou sal natural. Depois de tanto suor perdido, finalmente podia repor sais minerais. Uma ajuda essencial, saindo da cratera. Viu muitos abutres rodando no céu. Na hora pensou, ali tem comida. Apressou o passo. Mas no meio do caminho, topou com 2 rinocerontes brancos. Encontrar esses bichos é raríssimo sinal de sorte. Para não arriscar confronto, desviou da rota deles e seguiu adiante. Logo chegou à área do banquete dos abutres. As aves já tinham comido bem. De barriga cheia largaram o resto. O que sobrou costelas de zebra ficou para Bear. Ele assumiu o lugar na fila. Virou o faxineiro da carniça. Coitado, o mestre da sobrevivência. Na savana africana, foi parar no fim da cadeia alimentar. Primeiro, o leão come, depois os abutres e só então sobra para Bear roer ossos. Ao menos chegou a tempo, no pescoço da zebra. Ainda restava carne magra para aproveitar. Depois de 2 dias sem comer, Bear não pensou 2 vezes. Começou a devorar sashimi de zebra ali mesmo. As we lead. E essa cena selvagem de Bear comendo deixou a girafa vegetariana ao lado em choque. Talvez em todos esses anos na savana, ela nunca tenha visto um bípede comer com tanta ferocidade. Depois dessa refeição rica em proteína, Bear continuou sua jornada. E logo 2 predadores do topo da cadeia se encontraram frente a frente. O olhar de Bear cruzou com o de um bando de leões descansando à sombra dos arbustos. A tensão ficou no limite, prestes a explodir. Ainda bem que os leões estavam de barriga cheia, sem interesse em Bear. Se fosse diferente, ele e o cameraman poderiam não ter saído vivos. Mas como dizem, quem sobrevive a um grande perigo sempre encontra uma bênção depois. Passando pelo território dos leões, Bear finalmente chegou a uma área verdejante de colinas. Com menos perigo, decidiu não apressar o passo. Com interesse, mostrou ao cameraman algumas plantas da região. Na mão segurava o Biden spilosa, um pesticida natural. Na África, onde mosquitos são uma praga, essa planta é um repelente poderoso. Depois, foi até um riacho levando as ervas repelentes. Com medo de ser seguido pelos leões, escolheu uma grande árvore para montar seu abrigo no
alto da copa, usou até fezes de elefantes espremidas até o limite como combustível. Com a fogueira acesa, além de aquecer, afastava animais selvagens, com fogo e repelente natural. Teve uma noite tranquila. Na manhã seguinte, seguiu o rio em direção à nascente. Estava prestes a atravessar para o outro lado, quando percebeu que um grupo de hipopótamos relaxava na água. Esses gigantes são famosos por seu temperamento explosivo. Bear sabia que não podia provocá-los. Só restava se afastar em silêncio com o cameraman, procurando um ponto raso para atravessar o rio, seguindo contra a corrente entre pedras e água gelada. Andou metade do dia, até chegar ao pé de um penhasco. E ali avistou algo inesperado. Um teleférico de carga, usado por locais para transportar bens. Sem pensar, começou a escalar pela corda pendurada, com braços e pernas juntos. Se esforçou e finalmente chegou ao topo, a área habitada por humanos. Assim, a aventura de sobrevivência de Bear na savana chegou ao fim. 发现了人们用来运输货物的索道，随后他便顺着垂挂下来的绳子往悬崖上爬去。在贝爷手脚并用的奋力攀爬下，他总算是来到了人类居住区。那么，此次贝爷的荒野求生也就到此结束。